Boa noite, irmãos, em Cristo Jesus. A graça e a paz. Passou um filme aqui na minha cabeça agora. O Erivan mexeu com o povo, né, hoje. Há 21 anos atrás, né? Os tempos da igrejinha aqui do lado, onde nós entoávamos esses louvores, esses cânticos, a maioria deles. Faz parte da nossa história, do nosso cotidiano. E eu faço aqui um desafio, né, para os irmãos que estavam na organização, fazer um playlist, né, das músicas, para que as pessoas mais novas possam ter acesso, né, conhecer esses louvores que a gente cantou, né, para não ficarem com água na boca, né. Cantava só um trechinho pequeno, mas a gente pôde aqui nos deleitar um pouco daquilo que o Senhor tem feito ao longo desse tempo nas nossas vidas. Queridos, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Curva a tua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer. Obrigado, porque o louvor, a música, faz parte do nosso relacionamento contigo, Senhor. Faz parte da nossa história, porque entendemos que o Senhor habita nos louvores. E nós podemos, ó Deus, te glorificar, te exaltar, te bendizer e declarar as tuas maravilhas através do canto, Senhor, através das nossas vozes. E a minha oração nesse momento é que a nossa boca se encha, Senhor, de louvor e adoração a Ti, constantemente, Senhor. Que assim o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito Santo possa continuar agindo em nossas vidas, hoje e sempre. Essa é a oração que te faço, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, querido. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler. Abra em Mateus capítulo 26. Nós vamos ler dos versos 36 ao 45. Mateus 26, do 36 ao 45. Minha voz está um pouco diferente, mas não é o som não, viu, irmãos? É minha garganta mesmo, viu? Mateus 26, do 36 ao 45. Amém? O que a palavra do Senhor diz nesse texto? Vamos ler. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo.
Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me traiu. O pastor Isaac falou dos avisos que o mês de setembro é um mês de prevenção ao suicídio, conhecido como Setembro Amarelo, onde em várias partes, em vários lugares, existem palestras sobre esse tema. E nós sabemos que o suicídio ele se tornou uma epidemia global. E não escolhe idade, não escolhe cor, raça. E sabemos também que o suicídio ele está muito ligado a uma doença chamada depressão. Eu queria nessa noite não falar de uma maneira técnica, até porque eu não sou gabaritado para falar sobre isso de forma mais profunda, mas gostaria de falar um pouco sobre como a Bíblia encara ou enxerga essa problemática. Porque por mais que a depressão não seja um tema descrito na Bíblia, você não vai encontrar isso na Bíblia, essa palavra é uma palavra mais desse contexto que nós estamos vivendo. Mas a Bíblia, meus amados, ela demonstra em vários personagens sintomas de depressão. Por exemplo, o Salmo 42, versículo 6, quando Davi, o salmista, ele diz: ó meu Deus, a minha alma está profundamente triste. Então sabemos que um dos sintomas da depressão é a tristeza da alma, o abatimento da alma. O salmista também escreve no Salmo 38, versículo 8: sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. Então, por mais que o nome depressão não se encontre na Bíblia, nós podemos identificar sintomas da depressão. E uma das coisas importantes também sobre essa doença, meus amados, que a depressão é uma doença, é que ela está presente no nosso cotidiano. Ela está presente não só nos consultórios psiquiátrico ou psicológico, mas está presente na família, está presente na roda de amigos, está presente nos gabinetes pastorais, está presente no meio da igreja. E por essa razão, nós precisamos cada vez mais nos informarmos sobre isso. Ainda existe muita desinformação a respeito dessa doença. Existe ainda muito preconceito em torno dessa doença, principalmente por parte da igreja do Senhor Jesus. Porque de alguma maneira se associa a depressão a outros problemas ligados ao campo da espiritualidade. E na verdade, nós precisamos encarar a depressão como uma doença, como ela é. Isaías, por exemplo, ele usa o termo deprimido de espírito, que nos reporta a esse pensamento, essa ideia da alma deprimida, da alma abatida. Então esses personagens bíblicos, Davi, Elias e tantos outros, passaram por momentos de dor,
momentos de abatimento da alma, de tristeza da alma, sensações de tristezas que muitas vezes levaram eles a pensamentos suicidas. O caso muito conhecido é o caso do profeta Elias, que depois de passar por uma enorme frustração, Elias sentou debaixo de uma árvore e pediu que o Senhor tirasse a sua vida. Uma das coisas importantes entendermos que Elias era um homem de fé. E a depressão não é a ausência da fé, como algumas pessoas acham que a depressão é a falta de fé, e na verdade não é. Porque Elias, ele não perdeu a fé de uma hora para outra. Se você for olhar o texto lá do profeta Elias, ele tinha saído de um momento de tamanha fé, de uma fé sobrenatural, a ponto dele clamar ao Senhor e descer fogo do céu. E Deus ali destruir, através de demonstrar algo sobrenatural na frente do profeta. Elias foi o maior profeta da Bíblia, queridos. A Bíblia diz que Elias foi arrebatado, ele não conheceu a morte. Então Elias era um homem de fé. Mas Elias passou por um momento de tristeza profunda, de abatimento profundo, que desejou a sua própria morte. Então nós entendemos que a depressão, ela não é a ausência da fé. Mas eu entendo que é uma desesperança, falta de esperança na vida, de esperança em encontrar uma saída, uma porta para a dor, para o problema que a pessoa carrega em si. Esse texto que a gente leu é um texto que nós podemos aqui pontuar sobre essa questão. Jesus, ele passou por um momento de profunda tristeza, de uma angústia profunda, descrita nessa passagem bíblica. E essa angústia, essa tristeza, ela também, queridos, pode estar presente nas nossas vidas. Por várias razões. Às vezes, por um relacionamento que não deu certo. Às vezes, meus amados, por uma decepção na vida. Por uma tragédia. Por uma perda. Por uma situação financeira. Nós somos abatidos, nós somos muitas vezes levados para o fundo do poço. E lá no fundo do poço, nós nos encontramos em uma situação onde nós não encontramos uma saída. E abate em nós esse sentimento de frustração, de perda, e nos leva então a esse estado depressivo, onde a nossa alma, ela se torna a vítima, ela se torna abatida. Eu não posso dizer para vocês aqui que Jesus teve uma depressão, até porque eu entendo que a depressão, ela é uma tristeza mais prolongada. É algo que se prolonga, mas Jesus, ele passou por um momento de tristeza profunda. E de alguma forma, esses picos, esses sentimentos, eles são um alerta para cada um de nós. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu passei por uma situação que eu confesso para os amados que eu não soube explicar o que aconteceu comigo. De uma hora para outra, me abateu uma palpitação no coração. Meus pés ficavam frios, formigando. Uma sensação de cansaço, onde você ia para a cama descansar e acordava, era como se você não tivesse dormido. Me abateu um sentimento de medo, de pânico. E eu pensava que eu estava prestes a morrer, eu ia morrer a qualquer momento. Não ia poder cuidar da minha família, da minha esposa.
da minha filha que ia para nascer. Então eu passei por uma situação difícil, que eu tentava sair daquilo e eu não conseguia sair. Você pode estar pensando, pastor, mas você é um pastor, não é? Você é um homem de oração, um homem da Bíblia, um homem de fé. Queridos, o pior erro que nós podemos cometer é achar que a depressão não é uma doença que chega na vida de um crente. Eu tenho presenciado aqui no meio dessa igreja irmãos com depressão, pessoas que estão sob tratamento, e pude acompanhar alguns. E isso é uma realidade. Jesus nos alerta, nos mostra e nos ensina que nós precisamos encontrar rapidamente uma forma de nos unirmos e de trabalharmos para que essa tristeza, esse abatimento da alma, ele não se torne algo mais profundo. Eu queria que você acompanhasse comigo esse texto. No olhar de Jesus, como Jesus pôde encarar a sua tristeza, a sua dor. E de que maneira Jesus gritou, ou sei lá, ou de alguma forma colocou os sinais de alerta para que os seus amigos, os seus discípulos pudessem identificar o que estava acontecendo com ele. A primeira coisa que Jesus fez quando ele estava passando pelo momento mais difícil da sua vida foi que em sua angústia Jesus escolheu alguns amigos próximos para estarem com ele. Mateus 26, versículo 37. O texto diz: levando consigo Pedro e os dois irmãos e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Eu entendo que o tratamento para a depressão envolve 4 coisas essenciais importantes. Envolve o remédio, o medicamento que o médico passa. Inclusive para vocês, quando eu passei por esse momento, lá atrás, eu fui medicado e passei alguns dias tomando remédio para controlar a minha ansiedade, porque ela estava de uma forma muito exagerada. Eu entendo que o tratamento para a depressão envolve a terapia profissional, que entende, que conhece, que estudou e que conhece muito bem desse problema. Envolve a família, porque uma das coisas que a família faz, por não conhecer o problema ou desconhecer o problema, é achar que aquilo ali é uma frescura, é achar que aquilo ali é uma besteira, e passar então a comparar e dizer assim, eu tenho ouvido essas frases: rapaz, fulano de tal tem um problema muito maior, fulano de tal tem um câncer, tem não sei o quê, e tu não tem nada. Se usa muito esse tipo de comparação de frase. Nós não podemos, meus amados, diminuir a dor do outro. Nós não podemos achar que a dor do outro, ela é insignificante. Só quem está vivendo e passando por aquilo que o atormenta, sabe a realidade da doença. A família, ela precisa ser um apoio. Então, além do medicamento, da terapia, da família, tem a igreja, tem a fé. Eu entendo que a igreja, que a fé também é um suporte muito importante no tratamento, na ajuda, na vida de muitas pessoas. Então, Jesus, o primeiro passo que ele deu foi estar na companhia de pessoas próximas. E esse é um passo importante.
Mas vem uma pergunta: pastor, e quando as pessoas mais próximas não conseguem compreender o seu problema? O que fazer? E essa talvez a grande barreira no tratamento da depressão. É a falta de sensibilidade frente à dor do outro. E quando isso ocorre, piora ainda mais a situação, porque essa pessoa ela vai se refugiar no isolamento. A dor, meu amado, e a enfermidade geralmente isolam o aflito. Geralmente quem está doente, ele tem a tendência de se isolar. É natural. Às vezes a pessoa pega uma gripe, uma febre, sei lá, uma doença qualquer, ele não quer sair de casa, ele não quer ver ninguém, ele quer ficar isolado. Então uma das características de alguém que está passando por uma situação como essa é buscar o isolamento. Aí você pense comigo, quando, por exemplo, as pessoas mais próximas, a família, o marido, a esposa, a mãe, o pai, chega e ignora o problema, aquela pessoa ela vai se isolar ainda mais, porque passa na cabeça dela: se as pessoas mais próximas que eu tenho não me entendem, não me compreendem, o que vai ser de mim? Para onde eu vou? Eu vou correr para onde? Aonde eu vou me refugiar? E geralmente, o isolamento se torna o refúgio. Talvez por essa razão, em sua aflição, o profeta Elias tenha reclamado. Porque Elias se achou sozinho, lutando contra os 70 profetas de Baal e todo o exército do rei Acabe, Jezabel, a terrível. E quando diante de todos o Senhor desceu o fogo do céu e ali morreram tantos, Elias achava que Acabe e Jezabel iriam se prostrar e se render perante aquele grande feito acontecimento. E na verdade, nada disso aconteceu. Aí foi que Jezabel ficou irada e quis matar Elias. Então nesse momento o profeta ele se encontra sozinho. E ele declara, em 1 Reis 19:10, ele diz assim: só eu fiquei, não há ninguém comigo. Elias se sentiu sozinho, solitário. Inclusive, ele se esconde, se refugia dentro de uma caverna, porque achou que aquela caverna fosse de fato a sua acolhida, o lugar mais seguro. E esse é um retrato muito comum na vida de pessoas que passam por depressão. Se refugiar, se isolar, buscar uma caverna. No caso de Jó, por exemplo, queridos, que Jó passou por uma situação muito complicada. A grande maioria dos seus parentes e amigos o desamparou, o desprezou em meio ao seu sofrimento. Inclusive a sua esposa foi uma daquelas que tentou acabar com aquilo que Jó tinha de mais precioso. Olha só o que Davi escreve no Salmo 142, versículo 4. Ele diz assim: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Davi se sentiu solitário, sozinho. A ponto de não reconhecer ninguém que estivesse perto, que pudesse ajudar, auxiliar. Em certo sentido, meus amados, o leito do sofrimento, ele se transforma em leito de solidão. Porque quando a única coisa que o nosso coração nos diz é negativo, é desesperador, carecemos daqueles que nos falam palavras de esperança.
Provérbios 17, versículo 17 diz: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Nesse momento, meus amados, o que mais a pessoa precisa é de companhia, de amigo, de pessoas próximas. Se você não sabe o que dizer, o que falar, esteja perto, abrace. Pense num ambiente muito difícil, é velório. E eu sempre digo que no momento do velório é o momento mais delicado e difícil, porque às vezes você não encontra palavras para dizer. E de fato você não precisa dizer. Basta a sua presença, basta um abraço, basta estar perto. A pessoa precisa sentir a tua presença, o teu conforto, a tua atenção. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão cada dia mais isoladas, cada um no seu canto, no seu quarto, no seu mundo. Pais que não sabem o que se passa na cabeça dos seus filhos, porque estão distantes. Muitas vezes, os filhos, vivendo um sofrimento, estão na dor, mas os pais não se importam, não se interessam pela dor dos filhos. Jesus, no momento de angústia, no momento de tristeza, ele buscou os seus amigos. Ele escolheu os seus amigos. Ele chamou Pedro, Tiago, aqueles mais próximos, mais íntimos, porque Jesus queria estar com eles. O texto também vai dizer que em sua dor, Jesus abriu o coração para os amigos. Segundo o texto bíblico, logo após se sentir entristecido e angustiado, Jesus se voltou aos discípulos e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Em outras palavras, ele não cultivou sua dor em segredo, mas abriu seu coração acerca do seu estado de alma naquele exato momento. Você sabe qual é uma das grandes dificuldades no tratamento da depressão? É a dificuldade de se abrir o coração. Tem pessoas que não conseguem dizer, falar, expressar o que estão sentindo. Alguns dizem que é um entalo que tem, não conseguem. E nós sabemos, irmãos, quanto mais a pessoa puder se abrir, tirar, desabafar, colocar para fora aquilo que o prende, melhor será para aquela pessoa. Mas existem algumas barreiras que nos impedem, por exemplo, de exercitar esse compartilhar, esse abrir o coração. Nós temos uma enorme dificuldade de abrir o coração para os outros. Pense numa coisa difícil. E geralmente quando envolve problemas, aí é que as pessoas não querem abrir o seu coração, porque elas não querem expor os seus problemas. Elas não querem expor as suas fraquezas. E nós construímos alguns pensamentos e ideias que são disseminadas no meio da igreja, no meio de nós, que na verdade elas não deveriam existir. Primeiro é a questão do julgamento das pessoas em relação ao problema. Porque a doença é vista por muitos de nós como algo pequeno, sem uma justificativa. Diminuímos a dor, como eu falei, do outro quando o problema envolve problemas psicológicos. Sabe qual é a outra barreira que nós construímos? A dificuldade que os crentes têm em expor as suas fraquezas. Se criou no meio cristão o falso discurso que crente não tem problema. Não sei de onde tiraram isso. Não sei de onde tiraram essa ideia de que crente não tem problema. Algum dos irmãos aqui não tem problema? Aqui? Alguém se habilita aqui? Tem algum santo aqui que não tem nenhum problema, nunca...
Queridos, Jesus disse que nesse mundo nós passaríamos por aflições. Jesus em nenhum momento diz ou nos promete uma vida sem problema, sem dor, sem doença, sem sofrimento. De onde tiraram isso? Onde é que estão vendendo essa ideia, esse pensamento que não é bíblico? E é interessante observar que quando o problema se trata de uma doença chamada depressão, aí é que o crente pula fora. Porque passa a ideia, essa informação de que depressão não é doença de crente. Você já ouviu isso? Alguém aqui já ouviu isso? Alguém dizer que depressão não é doença de crente? Eu citei aqui o profeta Elias, que passou por um momento de profunda tristeza e dor, inclusive pediu a sua própria morte. É interessante que Tiago diz assim: Elias era um homem como nós, um homem como qualquer um. Nós temos aqui o próprio Filho de Deus, Jesus, passando por um momento de angústia, de dor, de tristeza. Queridos, as igrejas estão cheias de crentes depressivos. Cheias. Alguns que não querem admitir, reconhecer e buscar um tratamento, porque acham que a depressão, ela é um problema espiritual, que se trata de maneira espiritual. Eu posso até acreditar que uma manifestação demoníaca, maligna na vida de alguém pode causar sintomas depressivos nela. E isso acontece. Mas eu não posso generalizar e dizer que a depressão é uma doença espiritual. Nós precisamos encarar a depressão como uma doença. Muitos crentes ocultam suas dores, vivem de aparência, porque não querem revelar e expor suas fraquezas, seus problemas. Você sabe qual é a terceira barreira que nós construímos, que nos impede de abrir o nosso coração e expor nosso problema? É porque nós achamos que problema de crente só pode ser tratado no campo da espiritualidade. Então, querido, quando tu tiver ou tá com algum problema, dor de cabeça, sei lá, o que tu faz? Ora, eu oro. Mas fica só na oração? Hã? Você toma algum remédio? Claro. Nós queremos muitas vezes espiritualizar tudo. Jesus ele era muito inteligente. Certa vez ele foi curar um cego. E às vezes eu me pergunto, por que Jesus não curou o cego logo de cara e disse assim, ó, esteja curado, enxergue. Ele tinha poder para fazer isso, né? Ele fez o cego fazer um lodo, cuspiu no chão, fez um lodo. Vocês lembram dessa passagem bíblica? Ele cospe no chão, pega um lodo, pega aquele lodo e passa nos olhos do cego. E o cego foi curado. Deus usa o médico. Deus usa o cara da quitanda, o cara do posto de gasolina. Deus usa pessoas, meu querido. Deus usa pessoa. O médico é um instrumento usado por Deus para cuidar de você. Assim como aquele cidadão que ia passando na rua e foi assaltado, e vem passando um samaritano e cuidou das feridas dele. Não é isso? Deus manda pessoas para cuidar das nossas feridas, das nossas doenças. Aí às vezes o cara diz assim, não, rapaz, já procurei um psicólogo, mas não achei nenhum crente.
Eu só quero se for um psicólogo crente. Não é isso que alguns irmãos dizem? Muitos falam isso. O psicólogo, meu amado, ele não vai tratar da teologia, ele não vai tratar das questões relacionadas à Bíblia, não. Ele vai tratar das questões que envolvem a alma. Que envolve a alma. Se você vai atrás de um psicólogo, se na primeira consulta você não gostou, não achou legal, vá atrás de outro, tem muitos. O importante é você não desistir do tratamento. Porque dentro da psicologia existem vários tipos de psicólogo, com métodos diferentes, abordagens diferentes. Que talvez você não vai se adequar a uma determinada abordagem. Não gostou daquela abordagem? Vá para outra. É isso. Às vezes a gente quer espiritualizar tudo. Até o psicólogo tem que ser crente. A gente precisa tirar isso da nossa cabeça. O psicólogo, ele tem que ser um profissional que não venha ter vínculo com o indivíduo, a pessoa. Aí o cara vai lá numa igreja, encontra, ele sabe que aquele pastor daquela igreja é psicólogo, né? Ele já criou um vínculo, já conhece, fala com ele, aí não, eu quero que ser consultado por ele. Não vai funcionar o tratamento. O psicólogo tem que ser uma pessoa que você não tenha vínculo, não conheça, para que o tratamento flua, funcione. Jesus nos ensina a não esconder a nossa dor. Se necessário, use um megafone. Se alguém ignorar seu problema, não desista. Jesus teve a sua dor ignorada. Quantas vezes ele compartilhou a sua dor para os seus amigos? E os amigos fizeram o quê? Dormiram. Fizeram de conta que... Já pensou contar um problema para um amigo meu? Olha, rapaz, eu estou passando por esse problema, por essa dificuldade. Me ajuda, ora comigo aqui. Aí quando eu viro as costas, o cara está dormindo. Qual é esse meu sentimento? Esse é o sentimento que muitos têm. De compartilhar o seu problema para alguém e a pessoa ignorar. Então Jesus, ele teve o seu problema ignorado. Mas mesmo assim, Jesus não desistiu. Quantas vezes Jesus foi até eles? Hã? Quantas vezes? 3 vezes. Ele não desistiu. Acordem. Estejam comigo. Precisamos encarar dessa forma, assim como Jesus encarou. O texto também fala, irmãos, que em seu abatimento, Jesus pediu a intercessão e participação dos seus amigos em sua luta. Jesus não quis apenas falar sobre os seus problemas. Ele também não quis apenas colocar para fora o que sentia no peito. Um desabafo. Jesus compartilhou sua dor e pediu aos discípulos que participassem com ele em oração. Ele disse: ficai aqui e vigiai comigo. Em outras palavras, Jesus quis dizer assim: amigos, eu estou travando uma batalha. Eu estou passando por um momento muito difícil. Me ajudem em oração, lutem comigo. Porque é isso que acontece muitas vezes, querido. A pessoa compartilha o problema com a gente. Aí você diz assim: irmão, vou orar por você e pronto. Jesus queria que eles estivessem junto com ele. Que a luta de Jesus fosse também a luta deles. Que o problema de Jesus fosse também o problema deles. Tem aquela ideia de você chegar para a pessoa e dizer assim: o teu problema é o meu problema também. A partir de agora, estou contigo. Estamos juntos. Não é isso que a Bíblia ensina? Você já leu o texto lá de 1 Coríntios 12, 26?
Você quer que eu lembre para você? O texto diz assim: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. A dor do outro também é minha dor. A gente precisa olhar dessa forma. Se você encontrar alguém ferido, alguém magoado, alguém abatido, e essa pessoa vir até você pedindo a tua ajuda, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Nós precisamos assumir a dor do outro. É isso. Foi isso que Jesus pediu para os seus discípulos. Estejam comigo. Orem comigo. Para encerrar, o texto mostra também que em sua aflição, Jesus derramou o coração diante do Pai em oração. Nós vemos aqui coisas básicas. A importância dos amigos, das pessoas. Isso aqui envolve a família, os irmãos, os crentes. Nós vimos aqui a necessidade de se abrir, de compartilhar. Nós temos acesso a um profissional, uma pessoa que entende o teu problema, entende a tua dor e está disposto a te ouvir. E a terceira coisa importante, nós temos um Pai que nos ama e entende o nosso problema. Em sua aflição, Jesus derramou o coração diante do Pai em oração. Jesus não apenas pediu oração por si mesmo, mas Ele mesmo derramou seu coração dizendo assim: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Deus possui a última palavra, querido, para todas as nossas dores e aflições, como afirma o salmista. No Salmo 103, do 3 ao 4, que diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Existe uma pessoa que conhece e entende o teu problema mais do que Deus? Existe? Salmo 139 diz: Tu me sondas e me conheces. Ainda que eu faça a minha cama, ou monte a minha cama, no mais profundo abismo tu estás. A Bíblia diz que antes de nascermos, Deus já nos conhecia, já tinha planejado tudo. Então Deus conhece a tua dor, Deus conhece o teu sofrimento, Deus conhece o teu abatimento de alma. E Jesus naquele momento ali, Ele busca o Pai. E de uma maneira carinhosa. Veja só como Jesus chama o Pai. Ele se dirige a Deus chamando de papai, ou Pai. O texto de Marcos, que usa também essa passagem, no aramaico Abba, que quer dizer paizinho, expressão de intimidade. Como uma criança que se volta para o seu pai e o enxerga como sendo aquela expressão de amor, de cuidado, de abraço. Então Jesus se voltou naquele momento difícil para Deus dessa forma: papai, meu paizinho, afasta de mim esse cálice. Olha para a minha dor. O clamor de Jesus foi um clamor diferente. Às vezes, irmãos, a gente faz uma oração assim, apressada, de todo jeito. Às vezes a gente faz a oração mecânica. A gente faz a oração, às vezes, empurrado pelos outros. Mas a oração da dor, a oração do momento da dor,
pense numa oração verdadeira. É nesse momento em que nós, de fato, abrimos o nosso coração de verdade, onde não há fingimento. Muitas vezes é no desespero mesmo. Lendo o pastor Enoque, me compartilhando quando a irmã Amélia teve câncer, né? De mama. Ele me dizia, olha, naquele momento foi o momento que eu entrei na presença do Senhor e eu tive que clamar de uma forma que eu nunca tinha feito antes. E ele compartilhou a sua intimidade com Deus naquele momento de profunda dor, onde a sua esposa estava com uma doença mortal. E ele disse que gritou, que clamou a Deus como nunca antes tinha feito. Às vezes, queridos, a nossa intimidade com Deus, para a gente exercer isso, é necessário chegar em nós momentos difíceis. É necessário irmos para o fundo do poço para a gente desenvolver essa intimidade com Deus. Só assim a gente vai se lembrar. É quando nós estamos na taca, quando nós estamos mesmo no momento difícil. Eu sei que não é o caso de Jesus, porque Jesus tinha intimidade com o Pai. Mas naquele momento ele busca o Pai de uma maneira íntima. Papai, meu Pai. O exemplo de Jesus, a sua oração, deixa claro que Deus é bom. E que como filhos amados, podemos derramar o coração diante dele. Ainda que ninguém te ouça, ainda que ninguém se volte para você, ainda que as pessoas mais próximas não sejam capazes de te dar um pingo de atenção. Lembre-se que você tem um Pai que te ama, que entende o teu problema. Um Pai que busca constantemente o teu bem, o teu melhor. Eu queria encerrar com um texto. Mateus 11, 28, 30, que é muito conhecido. Jesus dizendo assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos um Deus que pode e que conhece o nosso problema, a nossa dor. E que Ele te chama, Ele diz: vem até mim. Vem a mim, que eu vou te ajudar. Eu quero aliviar a tua dor. Portanto, queridos, nós precisamos nos inteirar sobre essas questões que envolvem a depressão. Porque a depressão está presente na nossa casa, no nosso trabalho, nos ambientes em que nós circulamos. E ela pode chegar também em nós não sabemos. Dizem estimativas aí que daqui a alguns anos a depressão vai ser a doença, a maior doença, que vai atingir tantas pessoas que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam. É uma questão que precisamos estar atentos e alertas constantemente. Eu queria encerrar minha fala, minha palavra, me voltando para você que talvez luta contra esse problema. Tem lutado de dia e de noite. Como o salmista muitas vezes declara e falava com a sua alma, dizendo: alma, por que tu estás abatida? Por que tu estás triste, ó minha alma?
E sem ter uma razão, um motivo, uma resposta, o salmista se refugiava. Ele tentava se lembrar das coisas que Deus havia feito lá no passado. E ele buscava esperança nessas coisas. Daquilo que pudesse de alguma forma trazer um alívio para a sua dor, para o seu sofrimento. Deus conhece a tua dor. Ele quer te dar um abraço, Ele quer te abraçar, Ele quer te envolver com seu amor. É só isso que eu posso te dizer. O Senhor quer te abraçar, Ele te ama de maneira sobrenatural.